Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo de origem do editor estão acessíveis na descrição no vídeo. Se você deseja apoiar a disseminação do conhecimento científico, convido você a assinar este canal do YouTube. É grátis. Além disso, por favor, você pode clicar no polegar apontando para cima. Resumo: as esponjas são frequentemente usadas em cozinhas e demonstraram abrigar um grande número de bactérias, ocasionalmente também patógenos. Menos se sabe sobre os pincéis de cozinha em relação ao uso e presença de bactérias. No presente estudo, o uso de esponjas e pincéis foi estudado em uma pesquisa entre 9.966 consumidores europeus em 10 países, e o crescimento e a sobrevivência de bactérias em esponjas e pincéis foram examinados em experimentos de laboratório. As esponjas eram os utensílios de limpeza à mão preferidos para lavagem na maioria dos países, enquanto os pincéis eram usados U200 Bu200 com mais frequência na Dinamarca e na Noruega. Os consumidores mudam principalmente suas esponjas em horários regulares, mas também pistas sensoriais parece sujo, fedorento, viscoso e ocorrências de uso, como limpar os sucos de carne, podem desencadear a substituição. Além de limpar a louça, mais de um quarto dos usuários de pincel de prato também a usam para limpar uma tábua de cortar após o solo dos sucos de carne de frango. A captação de água e a taxa de secagem variaram consideravelmente, tanto entre esponjas diferentes quanto entre pincéis e esponjas, onde os pincéis secaram mais rapidamente. Campylobacter sobreviveu um dia em todas as esponjas e Salmonella mais de 7 dias em 2 dos 3 tipos de esponjas. No tipo de esponja que seca mais lenta, Salmonella cresceu no primeiro dia e sempre foi encontrada em níveis mais altos do que nas outras esponjas. As bactérias não patogênicas cresceram nas esponjas e atingiram níveis em torno de 9 log CFU esponja. Nos pincéis, todos os tipos de bactérias morreram com o tempo. Campylobacter e Salmonella foram reduzidos em mais de 2,5 log abaixo do limite de detecção após 1 e 3 dias, respectivamente. Os estudos de bacteriota revelaram uma tendência para uma dominância de bactérias gram-negativas e uma mudança para alta prevalência relativa de pseudomonas ao longo do tempo em esponjas. Tanto a enumeração por placar de agar quanto a análise da bacteriota confirmaram que os patógenos eram minoritários em comparação com as outras bactérias. Os tratamentos de esponjas e escovas com cloro, fervendo ou na máquina de lavar louça foram eficazes para reduzir a salmonela. Concluímos que os pincéis são mais higiênicos que as esponjas e que seu uso deve ser incentivado. Esponjas ou escovas contaminadas devem ser substituídas ou limpas quando podem estar em contato com micro-organismos patogênicos, p. Usado em derramamentos de alimentos crus. A limpeza de esponjas e escovas com cloro, ferver ou máquina de lavar louça pode ser uma alternativa segura para substituí-los por novos. Bom, introdução. As esponjas da cozinha são comumente usadas pelos consumidores para lavar a louça e a limpeza de panelas e caçarolas, mas também são usados U200 Bu200B para limpar as superfícies da cozinha, como pias, geladeiras e fogão. Os pincéis são os utensílios dominantes para a limpeza manual de pratos lavando a louça na Noruega. Em um estudo observacional no Reino Unido, vários consumidores usaram mais de um tipo de utensílio de limpeza para lavagem. 29%, 50% e 77% dos consumidores usavam pincéis, esponjas e panos, respectivamente. Não há informações sobre o uso de pincéis em outros países. As esponjas coletadas dos consumidores podem conter altos números bacterianos, na faixa de 6 a 9 log CFU, uma ampla diversidade de bactérias patogênicas, não patogênicas e oportunistas, bem como vírus, archaea e eucariota foram encontrados em esponjas usadas. A presença das bactérias patogênicas Salmonella e Campylobacter também foi relatada. Embora as esponjas sejam usadas para remover os solos alimentares e reduzir o número bacteriano, também pode transferir bactérias, incluindo patógenos, para superfícies. Assim, as esponjas têm o potencial de atuar como um reservatório e espalhar bactérias. Geralmente, há muito menos informações sobre pincéis de cozinha do que esponjas na literatura científica e, portanto, não está claro em que grau eles podem atuar como reservatórios para patógenos. Em um estudo entre idosos no Reino Unido, foram encontradas contagens totais no intervalo de 3 a 8 log UFC em escovas usadas, e Enterobacteriaceae e Staphylococcus aureus foram frequentemente detectadas. As esponjas absorvem grandes volumes de água fluidos. As esponjas geralmente permanecem molhadas após o uso, criando um potencial de crescimento bacteriano, enquanto a secagem rápida pode reduzir o crescimento ou matar as bactérias. Observou-se que Salmonella morre em esponjas secas, mas pode crescer em panos úmidos de cozinha.
Há informações limitadas na literatura científica que vincula parâmetros como captação de água e capacidade de secagem das esponjas ao crescimento e sobrevivência de bactérias patogênicas. Os pincéis provavelmente terão menos captação de água do que as esponjas, mas é necessário mais conhecimento para revelar como essa diferença afeta o crescimento e a sobrevivência bacteriana. A limpeza ou desinfecção dos utensílios de limpeza pode ser uma maneira de controlar a contaminação bacteriana e limitar a propagação adicional no ambiente da cozinha e também levará a reduzir o desperdício, pois os utensílios terão uma vida útil mais longa. Existem vários estudos sobre limpeza e desinfecção de esponjas, mas até onde sabemos, nenhum estudo sobre escovas de cozinha. Foi relatado que a adição de hipocloritos ou detergentes para lavagem de pratos a esponjas reduz os níveis bacterianos em 1,5 a 5 log, mas alguns estudos relatam que o efeito antibacteriano é extinto pela presença de solo alimentar. Sharma et al. 2009 relataram que o uso de lavador de louça ou um de tratamento no forno de micro-ondas reduziu os níveis bacterianos em esponjas em 5 log ou 6 log, respectivamente. O efeito bactericida do tratamento de esponjas no forno de micro-ondas e na máquina de lavar louça foi confirmado em outros estudos. Esses estudos sobre limpeza e desinfecção de esponjas se concentram na morte de bactérias e não se o solo alimentar é removido das esponjas. O solo alimentar restante pode permitir o crescimento de micro-organismos sobreviventes se a esponja estiver úmida. Para dar conselhos de redução de riscos aos consumidores, é necessário mais conhecimento sobre a sobrevivência e o crescimento de bactérias patogênicas em escovas de cozinha e esponjas relacionadas às práticas dos consumidores para uso e manuseio desses itens. No presente estudo, examinamos o uso de esponjas e escovas entre consumidores europeus e avaliamos diferentes tipos de esponjas e escovas para captação de água, capacidade de secagem, crescimento e sobrevivência de Salmonella e Campylobacter, além de outras bactérias relacionadas à cozinha. Também testamos o efeito de diferentes métodos de limpeza para esses utensílios. 2. Materiais e métodos. 2. Pesquisa baseada na web. 2. Questionário de pesquisa. Uma pesquisa transnacional foi realizada em 10 países europeus, incluindo Dinamarca, França, Hungria, Alemanha, Grécia, Noruega, Portugal, Romênia, Espanha e Reino Unido. A pesquisa incluiu módulos sobre práticas de higiene e manuseio de alimentos para diversas categorias de alimentos e questões sociodemográficas. Os presentes relatórios de publicação especificamente sobre uma subseleção de perguntas relacionadas à lavagem de pratos e utensílios de limpeza na cozinha, com foco em alternativas de resposta sobre esponjas e pincéis de pratos. 2. 2. Recrutamento de consumidores e coleta e análise de dados. O recrutamento foi subcontratado a um provedor de pesquisa profissional que administra um grande painel de consumidores em todo o mundo. Em cada país, a amostra da população consistia em famílias particulares selecionadas por amostragem aleatória estratificada com base na nomenclatura de unidades territoriais para estatísticas nível 2 do respectivo país e o nível educacional do entrevistado-alvo. Os tamanhos de amostra de extrato com o comando foram proporcionais aos tamanhos de extrato populacional correspondentes. No presente artigo, são consideradas respostas de um total de 9.966 famílias nos 10 países. Os entrevistados consistiam em 49,5% do sexo masculino e variaram de 16 a 90 anos média, 46,6 anos. Um viés para o ensino superior ocorreu como um artefato de executar a pesquisa online, com 50,9% dos entrevistados declarando uma educação universitária. No que diz respeito à segurança alimentar, 4 grupos de risco foram representados nas famílias amostradas: mulheres grávidas, famílias com crianças menores de 6 anos, diabéticos imunocomprometidos e idosos acima de 65 anos de idade, em que 47,1% das famílias representavam pelo menos um dos 4 grupos de risco. As frequências de práticas autorreferidas são relatadas em termos de porcentagens em geral e por país, gênero ou faixa etária. O teste Q de Cochrane foi aplicado para identificar diferenças significativas entre os tratamentos em um intervalo de confiança de 95%. 2. Estudos de laboratório de esponjas e pincéis. 2. Cepas bacterianas. As cepas bacterianas utilizadas neste estudo estão listadas na tabela 1. As cepas das cozinhas norueguesas e portuguesas foram isoladas durante as visitas ao consumidor no projeto SAF Consume. As bactérias foram identificadas pelo sequenciamento de 16 srDNA e os representantes dos gêneros bacterianos dominantes identificados entre isolados foram selecionados.
Todas as cepas foram mantidas em glicerola 20% a 80 graus Celsius. For preparation of cultures for addition to cleaning utensils, frozen stocks of Campylobacter strains were extracted on migdalshoid and grown at 37 degrees Celsius under microaerophilic conditions Campigen CN 0035A Oshoid. And thereafter these strains were cultured in toasted miller in broto Oshoid. Incubated at 37 degrees Celsius with 150 RPM e agitação durante a noite em condições microaerofílicas. Salmonella foi cultivada em agar de soja Triptona TSA, Ochoide a 37 graus Celsius, seguido de cultivo em 5 ml TSB caldo de soja trítico, Ochoide a 30 graus Celsius com agitação de 150 RPM durante a noite. As bactérias relacionadas à cozinha foram cultivadas no TSA, seguidas pelo TSB, como para a Salmonella, mas a 30 graus Celsius em todas as etapas. 2. Esponjas e pincéis. Uma visão geral das características das 3 esponjas e 3 pincéis testadas é mostrada na tabela 3 suplementar. As fotos são mostradas na FIG. S1 suplementar. Duas das esponjas, S21 e S22, continham os antimicrobianos compostos de prata e amônio quaternário, respectivamente. Os pincéis e esponjas foram comprados em grandes varejistas na Noruega e Portugal e podem ser considerados como comumente usados U200 Bu200 bem cozinhas pelos consumidores norueguês e português. 3. Absorção de água e capacidade de secagem de novas esponjas e escovas. Foram medidas a capacidade de captação de água e a perda de água durante a secagem de 3 tipos de novas esponjas número 13, 21, 22 e 3 pincéis número 12, 32, 34. Os utensílios foram pesados U200 Bu200 bunches e depois de serem imersos em água 22 plus ou minus 1 grau Celsius por 1 minuto, sendo pressionados para cima e para baixo 5 vezes e permitindo que o excesso de água escorra por 1 min. Metade das esponjas foi espremida uma vez com uma mão após a captação da água e pesada. O tempo de secagem dos pincéis pendurados e esponjas colocado com o lateral para cima em uma roupa em contato com o ar por todos os lados foi determinado pela pesagem após 4,5 plus 0,5 H e 24 H. A temperatura na sala era de 20 a 22 graus Celsius e a umidade, que foi influenciada pelo clima externo e variada entre as réplicas, estava na faixa de 15 a 40% de RH. 4. Sobrevivência de bactérias em novas esponjas e escova mais de uma semana. 3 tipos de novas esponjas não utilizadas número 13, 21, 22 e uma escova número 32 foram inoculadas com a suspensão de uma mistura de Salmonella, Campylobacter e bactérias isoladas de cozinhas e uma suspensão do solo alimentar. As bactérias foram cultivadas individualmente durante a noite, misturadas em volumes iguais e adicionadas à suspensão do solo alimentar em uma concentração de cerca de 105 ml. A suspensão do solo alimentar foi uma mistura de solo de aves a 0,1%, solo a 0,1% à base de ovos e solo de alface a 1%, preparado como descrito anteriormente. As esponjas e a escova foram inoculadas e sujas imercando-as na suspensão de bactérias solo 5 vezes 104 ml. As esponjas foram imersas em 200 ml de suspensão de bactérias temperatura ambiente pressionadas para cima e para baixo 5 vezes enquanto imersas, espremidas uma vez e colocadas em uma bandeja de aço. Os pincéis foram imersos em suspensão de 100 ml de solo bacteriano, pressionados para cima e para baixo 5 vezes enquanto imersos e abalados antes de pendurar para secar. Para simular o uso regular, o solo sem bactérias foi adicionado após 3 e 7 dias de armazenamento e água após 1, 2 e 6 dias de armazenamento, pelo procedimento descrito acima. A temperatura e a umidade na sala foram registradas durante o experimento. As amostras para análise microbiana foram coletadas após inoculação e 1, 3 e 7 dias de armazenamento. Esponjas e escovas 3 de cada tipo foram transferidos para sacos. Foram adicionados 50 a 100 ml de água de peptona tamponada a cada bolsa e micróbios suspensos por estômago esponja ou massagem manual da bolsa escova por 60 s. A enumeração de bactérias foi realizada por propagação do PCA contagem total viável, 30 graus Celsius, 2 dias XLD Salmonella, Ochoide e Campylobacter. Os testes iniciais mostraram que a enumeração de Salmonella e Campylobacter foi difícil devido ao crescimento excessivo das placas por bactérias não patogênicas. Para lidar com isso, amostras no XLD 1 dia e MCCDA 2 dias foram incubadas a 42 graus Celsius, em vez de 37 graus Celsius. Os controles confirmaram o crescimento dos patógenos a 42 graus Celsius.
O experimento foi realizado com 3 réplicas técnicas de cada tipo de esponja e pincel. 2, 2, 5. Análise de bacteriota. 2, 2, 5. 1. Extração de DNA. Um volume de 40 ml de suspensão de estômago descrito no capítulo 2. 2. 4 ou 5 ml do coquetel bacteriano usado para inoculação de esponjas e escovas foi centrifugado a 13.000 vezes G por 5 min. O DNA foi extraído dos pellets usando o Qiagen DNase PowerSoil HTP96, incluindo batimento de contas usando o FastPrep 96 2 vezes 1600 RPM, 1 min, e após o protocolo dos fabricantes. 2, 2, 5, 2. Sequenciamento de bacteriota e processamento de dados. Para todas as amostras, a PCR foi realizada em triplicatas e o sequenciamento final emparelhado 2 vezes 150 pb foi realizado usando o protocolo apresentado em Caporazzo et al. 2012. Resumidamente, a região V4 do gene 16SR RNA foi amplificada com os iniciadores específicos de regiões 806R que incluíram as sequências de adaptadores de célula de fluxo Illumina. O primer de amplificação direta também continha uma sequência de códigos de barras de 12 base que suporta agrupamento de amostras diferentes. As amostras foram purificadas com a Puriagincourt Bioscience Corporation e quantificadas usando o DNA Quantity Picogreen DS com Picogreen antes de acumular. O pool de amostras foi purificado e quantificado como descrito acima, diluído a 4 nm e sequenciado usando o kit V3 do reagente Mi-SQ em um Mesec Illumina seguindo o protocolo fornecido por Illumina. Além das amostras experimentais, a execução do MiSeq também continha uma biblioteca de controle feita a partir de Fix Ctrl V3, que, nessa execução, representou 10% das leituras. A quantificação e o sequenciamento da biblioteca foram realizados em Nofima. A versão do software de controle Mi-SQ MCS usada foi o RTA-V1. 18. 54. As sequências foram processadas em QIM2 QIM2-2019. 1. Resumidamente, os dados foram demultiplexados usando o demux. As extremidades emparelhadas foram unidas usando o VCArch, a qualidade filtrada com base em um Q-score acima de 30, denoisado usando o DILUR e a taxonomia foi alcançada usando o banco de dados GreenGenes 16S138. Sequências originárias das mitocôndrias e cloroplastos muito poucas foram filtradas do conjunto de dados final. A tabela de taxonomia e recursos foi exportada para arquivos de texto e processada no Excel. As sequências representativas dominantes foram comparadas às sequências das manchas inoculadas para confirmar a identidade dos táxons. As sequências que representam Enterobacteria CI também foram submetidas a BLAST nucleotide CARCH HTTPS BLAST. IV. LLM. E. Ou para obter mais informações sobre possíveis gêneros. 2. 2. 6. Atividade antibacteriana de esponjas. De acordo com a rotulagem, 2 das esponjas S21 e S22 continham compostos antimicrobianos compostos de prata e amônio quaternário, respectivamente para interromper o crescimento e os odores microbianos. Inhibition of bacterial growth was tested for pieces of sponge 2 × 2 × 0. 5 cm into types of diffusion assays. A test very TPS very placebo TSA plate very bacteria administra querine high levels to formalone. And a test very pieces of sponges very embedded in TS soft sugar 0. 7% containing a bacterial suspension approximately 106 FUML. As bactérias alvo testadas individualmente foram Staphylococcus, Pseudomonas e as 2 cepas de Salmonella listadas na tabela 1. As placas foram incubadas a 30 graus Celsius e inspecionadas para zonas de inibição. Um controle conhecido por criar zonas de inibição, um placemate de pano contendo piritiona de zinco DIA, Portugal destinado a absorver água de pratos úmidos, foi incluído no estudo e testado como descrito para as esponjas. 2. 2. 7. Avaliação dos métodos de limpeza para esponjas e escovas. A eficácia de diferentes métodos de limpeza para eliminar bactérias e reduzir o rebrote após o tratamento foi avaliada em esponjas e escovas inoculadas com bactérias e solos alimentares e armazenados por uma semana. Novas esponjas não utilizadas CS3 e escovas B32 foram inoculadas com bactérias suspensas em solos alimentares, conforme descrito no capítulo 2. 2. 4. Mas usando suspensão de 500 ml. Os itens foram armazenados úmidos em filme plástico, adicionados água, escovas e esponjas imersas em 100 e 200 ml de água, respectivamente após 1, 2 e 6 dias. Após 3 dias, os utensílios de limpeza foram releixados imersos em solo de 100 e 200 ml de alimentos para escovas e esponjas, respectivamente. Esponjas e escovas não surtidos foram incluídos como controles.
Após 7 dias, os utensílios de limpeza foram submetidos a diferentes tratamentos de descontaminação, conforme descrito na tabela 2. Os tratamentos foram escolhidos da literatura e observações feitas durante as visitas à cozinha dentro do projeto SAF Consume. 3 utensílios de limpeza paralelos foram submetidos a cada tratamento. Após o tratamento, os 3 utensílios foram tratados e analisados U200Bu200 de uma das 3 maneiras seguintes: 1. Analisado para contagem viável total e salmonela diretamente. 2. Adicionado salmonela cerca de 1000 FC por utensílio de limpeza sem solo alimentar para testar se o solo restante após o tratamento inicial poderia apoiar o crescimento de salmonela. A cultura de salmonela foi lavada 2 vezes e ressuspensa na CLA 0,9%. Esponjas e escovas foram imersos em suspensão de 500 ml contendo 5 vezes 104 ml de bactérias e pressionados para cima e para baixo 5 vezes. Em seguida, as esponjas foram torcidas e os pincéis abalados antes de serem colocados em um saco plástico e armazenados em temperatura ambiente por 2 dias, seguidos por análises para contagem viável total e salmonela. 3. Adicionado alimento térmico solo para testar se um baixo número de bactérias abaixo do limite de detecção permaneceu após o tratamento inicial e poderia regredir na presença de solo. A mistura de solo alimentar tratada a térmico 115 graus Celsius foi adicionada em volumes, conforme descrito para o tratamento. 2. O tecido de limpeza foi colocado em um saco plástico e armazenado à temperatura ambiente por 2 dias, seguido de análises para contagem viável total e salmonela. 3. Resultados e discussão. 3. 1. Uso de utensílios de lavagem entre consumidores europeus. A pesquisa realizada em 9.966 famílias mostrou que os métodos de limpeza de pratos sujos variam consideravelmente entre os países europeus. Os consumidores usam de preferência uma máquina de lavar louça, com 44% de relatando isso como método típico FIG. 1. Dishwasher usage varies in correlation with those old equipment Pearson Route 003D0. 9. 57% of the used are equipped with a dishwasher, and usage prevalence varies between Norway 69%, typical usage for 81% equipped, and Germany 59% usage for 72% equipped on top. Down to K 31% usage for 47% equipped, Hungary 24% usage, 30% equipped, and Romania mais baixo com 10% de uso por 15% equipado. Se não estiver usando uma máquina de lavar louça, a prática mais frequente relatada é lavar a louça em uma pia ou tigela com água quente e detergente usando uma esponja. Em média, para os 10 países, o uso de esponjas foi 2,5 vezes maior que o uso de escovas de prato, 36% contra 14% para escovas, mas houve grandes variações entre os países FI. 1. Por exemplo, em Portugal, o uso de esponjas era 6 vezes mais frequente que as escovas, enquanto na Noruega o uso de escovas era 3 vezes mais frequente que o uso de esponjas. Apenas 8% das famílias declaram o uso de um pano como utensílio típico para lavar os pratos, com maior prevalência na Romênia 19% e mais baixa na Grécia 2%. Também observamos que os consumidores combinam utensílios de limpeza. Assim, dos 36% em geral que essencialmente lavam a louça com uma esponja, 26% também usam uma máquina de lavar louça, 17% por escova de prato e 11% de pano. Dos 14% em geral que essencialmente lavam a louça com uma escova, 38% também usam uma máquina de lavar louça, 44% por esponja de prato e 16% por pano. Além disso, investigamos como esponjas e pincéis de prato são usados U200Bu200 dentre os usuários mais frequentes. Uma análise focada nos usuários de esponja de pratos, especificamente em U003D3578, mostra que 56% também usam esse utensílio para limpar a bancada da cozinha. Esse comportamento é especialmente saliente na França, 74% dos usuários de esponja de pratos e mais fraco na Noruega, 30%. No entanto, as esponjas são menos utilizadas para limpar a solo perigoso, como sucos de frango na bancada. 26% de todos os usuários de esponja de pratos ou em uma tábua de cortar. 27% de todos os usuários de esponja de pratos. Nesse caso, os consumidores costumam relatar usando alternativas como um pano ou rolo de cozinha. Além disso, entre as ocasiões de uso, as esponjas são mantidas principalmente ao lado da pia, 62%, seguidas de suspensão, 16%, deixadas na pia 10% e deixadas no contador 7%. Os consumidores húngaros e franceses normalmente relataram deixar a esponja ao lado da pia, 79% e 71% dos entrevistados, respectivamente.
Entre os usuários de escova de prato, especificamente NU003D1402, a bancada é normalmente limpa com pano 51% ou esponja 36%. 28% de todos os usuários de escova de prato usam um pincel para limpar uma tábua de cortar após o solo de sucos de frango, com maior prevalência 38% na Hungria. Não foi solicitado outros usos de pincéis no presente estudo, mas em uma investigação antiga da Noruega, 92% dos entrevistados usaram pincéis para lavar as mãos de pratos, e relataram que também usaram um pincel para limpar a gaveta de vegetais na geladeira 25%, lixo 6% e tigelas de estimação 2% Jacobsen, Lavik 6%. As diferenças no uso de esponjas e escovas podem afetar a frequência e o tipo de contaminação, sujeira e tempo para secagem entre o uso. Os consumidores mostram motivações diferentes para mudar seus utensílios de limpeza esponja ou pano. Confiando no tempo, eu faço isso em horários regulares, 65% das famílias. Em seus sentidos, parece sujo, 37% e quando fedorento ou fino. 22% e ou uso após o uso de sucos 22% ou 20%, 20%, 20% e ou em uso após surte 22%, 20%. Havia apenas pequenas diferenças entre os países não mostrados. Também pedimos quanto tempo os entrevistados normalmente usam a mesma esponja ou pano antes de mudar para um novo. 29% dos entrevistados mudam dentro de 2 dias, enquanto 71% mudam após 3 dias ou mais. Mudar o utensílio a cada 2 dias era mais tipicamente associado ao uso limpando sucos, enquanto mudava com menos frequência era mais tipicamente associado a motivações sensoriais olhe, tirar ou sentir. Os consumidores relatando que mudaram em horários regulares não se desviaram de outros consumidores em relação à frequência de mudança para um utensílio novo FIG. S2. Os resultados corroboram estudos anteriores. Em uma pesquisa realizada na Suíça NU 003D1122, 52% mudaram a esponja de prato toda semana ou menos, 31% a cada 4-5 uma vez por semana, 17% ao dia a cada 2 a 3 dias. Em um estudo italiano, todos os 100 consumidores usaram uma esponja por 5 dias e mais e 40% usaram por mais de 30 dias. Olhando para os efeitos de gênero, idade e grupo de risco, os resultados não mostraram diferenças notáveis U200Bu200B de gênero na frequência para alterar o utensílio de limpeza. No entanto, as fêmeas normalmente mudaram o utensílio em momentos regulares do que os homens 71% contra 59%, enquanto este último se baseava em seus sentidos com mais frequência do que as mulheres 39% contra 35% para parece sujo. Além disso, com o aumento da idade, os consumidores relataram mais uso de uma máquina de lavar louça dentro de famílias equipadas e menor uso de uma esponja de prato, aumento da frequência de mudança de utensílios de limpeza e mais alterações com base no tempo de uso e menos com base em pistas sensoriais FIG. S3 suplementar. Interesting about 3 to 5% more of the households including individuals at risk ter pregnancy, young children, diabetes and immunodeficiency, Oracle ver 65 years responded with trigger prevalence of hygienic strategies compared to households without specific risks, more frequent change to a tremor new utensil, decision to change more often based upon time routines or usage and less often based on senses, and more usage of a dishwasher not shown. 3. 2. Captação de água e secagem de esponjas e escovas. Como mostrado na Fig. 2. Houve uma grande variação na captação de água e na taxa de secagem entre os utensílios de limpeza. As escovas absorveram apenas um baixo volume de água K. 5G e estavam secas 0,25 G de água após 4,5 H. Comparados às escovas, as esponjas absorveram volumes maiores de água aproximadamente 80-180 G. As esponjas secaram mais devagar, mesmo que tenham sido espremidas uma vez após a captação inicial da água antes de secar. A taxa de secagem variou entre as esponjas e, como esperado, esponjas grandes secas mais lentas que pequenas. Se não for espremido antes do armazenamento, todas as esponjas continham quantidades relativamente altas de água, aproximadamente 40-120 G mesmo após 24 H de armazenamento. A apertação removeu 85% da água e, após 4,5 H de armazenamento, as esponjas continham 10 G de água. A água residual foi encontrada apenas na maior esponja S22 após 24H 1,5 G. As esponjas podem ser usadas para vários propósitos. Ao considerar a limpeza das superfícies como bancadas, geladeiras, etc. Provavelmente é uma vantagem de que as esponjas absorvem a água, pois isso garantirá que a limpeza esteja molhada, o que provavelmente será mais eficaz que a limpeza a seco.
Além disso, ao limpar derramamentos úmidos, a absorção é vantajosa. As escovas não pegam água e, portanto, não são usadas para derramamentos, mas são usadas principalmente para lavar a louça sob água corrente ou em utensílios imersos em água. As grandes diferenças na captação de água e na taxa de secagem entre esponjas e escovas podem afetar a sobrevivência e o crescimento de bactérias. 3. 3. Crescimento e sobrevivência de bactérias em esponjas e escovas. O crescimento e a sobrevivência de Campylobacter, Salmonella e bactérias associadas à cozinha foram estudadas em 3 tipos de esponjas e em um tipo de escova. Os itens testados foram anteriormente demonstrados como tendo diferentes captação de água e capacidade de secagem FI. 2 e eram adicionados à água ou solo diariamente, exceto após 4 e 5 dias de armazenamento. Houve diferenças na sobrevivência bacteriana e crescimento entre o tipo de utensílio de limpeza. Os números bacterianos mais baixos foram encontrados em escovas, onde foi observada uma rápida morte de todos os tipos de bactérias FIG. 3. O dado rápido corresponde à secagem rápida da escova como mostrado na FIG. 2. Pois nenhuma água residual foi detectada a 4,5H após a imersão na água. Para esponjas, foi observado um rápido crescimento inicial de bactérias FIG. 3. E o número total de bactérias atingiu cerca de 9 logo após 1 a 3 dias e permaneceu estável posteriormente. Esses níveis estão alinhados com os níveis relatados em esponjas usadas coletadas dos consumidores. Os níveis de Salmonella e Campylobacter normalmente diminuíram ao longo do tempo, e os níveis de patógenos nas esponjas foram muito menores 0,00001-1% do que o número total de bactérias. O crescimento de Salmonella no primeiro dia após a inoculação foi encontrado no tipo de esponja S22, que, de acordo com os experimentos de secagem seco lentamente, e Salmonella também foi detectada após 7 dias de armazenamento. Em média, o S22 continha 5,6 G após 24H de armazenamento medido todos os dias durante o experimento. Em comparação, as outras duas esponjas testadas, S13 e S21, continham em média 1,3 e 2,8 G de água, respectivamente. Assim, há indicações de que Salmonella sobreviveu melhor na esponja mais úmida. Campylobacter morreu rapidamente, especialmente em pincéis. Houve mais sobrevivência nas esponjas, onde o Campylobacter foi encontrado após um dia de armazenamento, mas não após 3 e 7 dias. De outros estudos, sabe-se que o Campylobacter é muito sensível à secagem em comparação com a Salmonella, e isso pode explicar a menor sobrevivência do Campylobacter em escovas secas em comparação com esponjas mais úmidas e também melhor sobrevivência de Salmonella do que Campylobacter em esponjas quando aqueles que se secam ao longo do tempo. Campylobacter e Salmonella foram encontrados em esponjas e panos usados U200 Bu200 coletados dos consumidores. 3. 4. Dinâmica bacteriana em esponjas e escovas ao longo do tempo. A análise da bacteriota do experimento com contagens bacterianas quantitativas mostradas na FIG. 3 revelou que o Enterobacteriaceae era dominante após um dia de armazenamento de esponjas e durante todo o período de armazenamento para pincéis FIG. 4. Análises adicionais separaram o Enterobacteriaceae nos 2 gêneros que foram adicionados, Serratia e Salmonella, e mostraram que a Serratia era o gênero dominante. Uma explicação óbvia era que a serratia dominava no inóculo, embora a intenção fosse adicionar todas as bactérias em números iguais. A abundância relativa de serratia diminuiu de D1 para D7 nas esponjas, mas não no pincel. Em esponja S21, Pseudomonas era completamente dominante em D7, enquanto em S13 Pseudomonas dominado em conjunto com Massilia. Em S22, Pseudomonas dominou junto com os gêneros normalmente encontrados no ambiente, por exemplo, Chrysobacterium, Stenotrophomonas e Gentinobacterium. Uma observação interessante é que essas bactérias ambientais, juntamente com Massilia em S13 e P. Veroni em S21, não faziam parte da mistura bacteriana adicionada e provavelmente se originaram dos solos alimentares adicionados, embora os novos utensílios de limpeza não possam ser descartados como fontes de bactérias. O aumento da contagem de bacterianos totais ao longo do tempo em esponjas é provavelmente devido ao alto crescimento de Pseudomonas. Pseudomonas em geral competem bem em condições úmidas, mas são sensíveis à secagem, e isso pode explicar sua maior prevalência em esponjas do que em escovas. As análises de bacteriota revelaram que as bactérias patogênicas eram apenas uma pequena minoria de todas as bactérias presentes, confirmando os resultados obtidos usando o meio seletivo para Salmonella e Campylobacter mostrado na FIG. 3.
Em experimentos iniciais realizados da mesma maneira, foi revelado após a conclusão das experiências que os comamonas também da superfície da cozinha de Portugal foram adicionados por engano em vez de serratia devido a uma contaminação da atenção inoculada. Nessas experiências, o comamonas prevaleceu imediatamente após a inoculação e após um dia de armazenamento, mas foi encontrado em números muito baixos após 3 e 7 dias, quando o Pseudomonas assumiu o controle como os gêneros dominantes Fi. S4. A dominância de Pseudomonas foi maior nessas experiências do que nos experimentos em que a serratia foi adicionada. Em relação à sobrevivência de Salmonella e Campylobacter, conforme revelado pela contagem de placas, os resultados foram semelhantes nos experimentos com Comomonas e serratia no inóculo, melhor sobrevivência de Salmonella do que Campylobacter e maior sobrevivência de Salmonella em esponja 22. Ao interpretar os resultados da bacteriota, deve-se considerar que as bactérias vivas e mortas podem ser detectadas e que as diferenças no número de cópias do rDNA 16S podem afetar a abundância relativa. Em um estudo alemão, verificou-se que as esponjas utilizadas são fortemente colonizadas por Acinetobacter, Moraxella e Chrysobacterium. Em outro estudo alemão, o Acinetobacter, Infidrobacter, Agrobacterium, Pseudomonas e Chrysobacterium. Essas bactérias também foram encontradas no presente estudo, embora Agrobacterium tenha sido encontrado apenas em números muito baixos, 0,15%. O sistema modelo usado no presente estudo parece favorecer Pseudomonas e serratia, mas a razão para isso não é conhecida. No entanto, deve-se notar que, no presente estudo, testamos novas esponjas em experimentos de laboratório, enquanto os pesquisadores dos estudos alemães coletados usaram esponjas de consumidores. 3. 5. Efeito antibacteriano de esponjas contendo produtos antimicrobianos. Os esponjas S21 e S22 foram reivindicados por seus fabricantes para conter produtos antimicrobianos desinfetantes do composto de amônio de prata e quaternário, respectivamente. Em testes de difusão de agar com bactérias espalhadas em agar ou incorporadas em agar macio, não foram observadas zonas de inibição do crescimento para S. Infantis S. Enteritidis Pseudomonas sp. O Staphylococcus sp. Exemplos mostrados na Fig. S5 suplementar. As zonas de inibição cerca de 2 cN para todas as bactérias foram observadas para o tapete absorvente contendo piritiona de zinco controle positivo. No crescimento do crescimento sobrevivência de bactérias, o maior crescimento sobrevivência das bactérias totais e salmonela foi observado para a esponja S22 contendo QAC Fig. 3. É provável que a alta umidade e a secagem lenta fossem parâmetros mais importantes para determinar o crescimento e a sobrevivência das bactérias do que o conteúdo do QAC. Para a esponja S21 contendo prata, o crescimento de bactérias totais foi mais lento e a redução de Salmonella e Campylobacter viável mais rápido do que nas outras esponjas testadas Fig. 3. No entanto, é difícil concluir se isso ocorreu devido à presença de prata, pois nenhuma inibição foi observada nos testes de difusão de agar. Observou-se também que o S21 no dia 7 tinha uma bacteriota diferente das outras esponjas, com ausência de Enterobacteriaceae e sendo totalmente dominada por Pseudomonas veronii. Até onde sabemos, existem poucos outros estudos científicos que examinam os efeitos antimicrobianos de esponjas adicionados compostos antimicrobianos. Henriquez et al. 1997b, relataram que as esponjas contendo um composto antimicrobiano não revelado reduziram o número de bactérias coliformes totais e fecais em um estudo de modelo de lavagem de 5 dias. Em 2 estudos em que gotas de líquidos de lavagem de louça antimicrobianos compostos ativos não divulgados foram adicionados a esponjas convencionais, alguns dos líquidos resultaram em um total de 3 a 5 logs, a contagem bacteriana total em esponjas em um dos estudos. Este último estudo, também nenhum efeito sobre a contagem de bacterianos totais nas esponjas foi encontrado em testes práticos em cozinhas onde o líquido de lavagem de louça antibacteriana foi adicionado diariamente às esponjas. Em geral, para produtos domésticos, como tábuas de corte, balcões, pias, etc., onde os antimicrobianos são integrados revestidos no produto. Seu efeito na higiene alimentar é limitado. Moretro e Landshood, 2011. Mesmo que o composto adicionado tenha propriedades antibacterianas in vitro, quando incorporadas em um produto, pode haver desafios como concentração muito baixa, disponibilidade limitada e concentração em declínio ao longo do tempo. Esses fatores, bem como a neutralização na presença de altas cargas orgânicas, podem limitar o efeito antibacteriano sob uso prático. Moretro e Landshood, 2011. 3. 6. Limpeza de esponjas e escovas.
Como descrito anteriormente, esponjas e escovas usadas podem conter um alto número de bactérias e, pelo menos para esponjas, em algumas ocasiões também patógenos. Para reduzir o risco, esponjas e escovas podem ser substituídas por novos itens quando contaminados. A limpeza de esponjas e escovas pode ser uma alternativa para substituí-los por novos itens. Os métodos de limpeza observados durante as visitas à cozinha, bem como outros métodos descritos na literatura, foram testados em estudos de laboratório. Depois de realizar as rotinas de limpeza, algumas esponjas e as escovas foram amostradas imediatamente para enumeração bacteriana e outras esponjas foram amostradas após 2 dias de incubação após a adição de solo ou salmonela. O objetivo de adicionar o solo era testar se um baixo número de bactérias abaixo do limite de detecção permanecesse após o tratamento inicial e, para a adição de salmonela, o objetivo era testar se o restante do solo após a limpeza do tratamento pudesse apoiar o crescimento de bactérias, incluindo salmonela, com base nos resultados das bactérias totais FIG. 5. Os métodos de limpeza testados podem ser classificados entre os mais eficazes da seguinte maneira: 4.000 ppm de cloro, lavagem da louça, o 003D fervento, lavagem em água detergente mais secagem em forno de micro-ondas, o 003D lavagem em água detergente sem procedimento de lavagem. O ranking foi o mesmo para esponjas e escovas e foi apoiado pelos resultados da salmonela revestimento de XLD, dados não mostrados, o qual eliminou as bactérias abaixo do limite de detecção e inibiu o rebrota. A máquina de lavar louça removeu as bactérias e a maior parte do solo, mas ainda assim deixou algum solo, permitindo o crescimento de bactérias. O efeito de limpeza pode depender do tipo de máquina de lavar louça e programa. Resta testar se os programas econômicos com temperaturas mais baixas e água utilizada são eficazes. Novas esponjas e escovas sem tratamento continham bactérias não salmonela que cresceram quando os nutrientes foram adicionados. A limpeza em água detergente, seguida pela secagem removida morta salmonela, mas outras bactérias permaneceram após a limpeza. A introdução de uma etapa de secagem durante a noite após a limpeza do detergente aumentou a redução de bactérias. O tratamento com micro-ondas reduziu a salmonela e a contagem de bactérias totais em esponjas e escovas, mas o restante do solo e bactérias levam ao rebrota. A fervura matou bactérias abaixo do limite de detecção, mas o solo restante leva ao rebrota de bactérias sobreviventes ou crescimento de salmonela quando salmonela foi adicionada. Embora não seja testado aqui, o procedimento relatado por alguns consumidores com enxágue na água provavelmente não será mais eficaz do que a limpeza com detergente e água. Os resultados obtidos no presente estudo estavam principalmente de acordo com as conclusões de outros estudos, com algumas exceções. O tratamento com cloro de esponjas também foi relatado anteriormente como eficaz, mas em outro estudo apenas um efeito baixo foi observado na contagem bacteriana total. Isso pode ser explicado pela possível extinção por solos alimentares e tempos de baixa exposição 3 neste último estudo. Sharma et al. 2009, relataram alto efeito redução de 7 log nas bactérias totais pelo uso do forno de micro-ondas por 1 mina 1300W. No presente estudo, encontramos apenas baixos efeitos do tratamento com micro-ondas no número de bactérias, talvez porque o nível de potência foi menor 1 mina 700W. O efeito de diferentes métodos de limpeza foi semelhante para pincéis como para esponjas, com vários métodos eficazes. Não encontramos estudos sobre limpeza de escovas de cozinha na literatura. 3. 7. Impacto na segurança alimentar de esponjas e pincéis contaminados. Como salmonela e campylobacter podem ser encontrados em esponjas, pode-se perguntar como as esponjas contaminadas por risco são para os consumidores. Os cenários mais prováveis U200Bu200B para a ingestão de patógenos através do uso de esponjas são a transferência de patógenos a das esponjas para as mãos e depois para a boca diretamente ou através de alimentos ou B de esponjas para uma superfície e equipamento e depois transferem ainda mais para os alimentos. Como apenas uma fração de bactéria será transferida em cada etapa, a rota direta da esponja para a boca através das mãos transferirá potencialmente o maior número de patógenos. Nos ovos, foram relatadas concentrações de salmonela de até 8 a 10 log CFU 1050 Clay and Boar, 1991. Assim, no pior cenário, quando esses derramamentos são limpados com uma esponja, 10 log salmonela podem acabar na esponja. Assumindo uma taxa de transferência de 1% de bactérias de esponjas para mãos ou superfícies, até 6 a 8 log salmonela pode acabar nas mãos ou nas superfícies. Em um cenário de pior caso, tanto a transferência direta de mãos para a boca ou através de alimentos, bem como transferências de um utensílio limpo com a esponja para os alimentos, pode levar a um risco de infecção por salmonela. Mas deve-se notar que esses altos níveis de salmonela nos ovos não são comuns.
A concentração máxima de patógenos nas aves cruas é menor do que nos ovos, portanto, para esponjas usadas para derramamentos de aves, apenas a rota direta de esponja às mãos para a boca e não a rota de esponja para equipamento para alimento provavelmente causará risco de infecção, mesmo nos cenários de pior caso. Se o derramamento de alimentos for permitido secar na superfície antes de ser eliminado, a concentração e a transferência dos patógenos, especialmente o Campylobacter, serão ainda mais baixas. Ao considerar o risco de usar esponjas contaminadas, é provavelmente menos arriscado usar uma esponja com as mãos nuas do que, por exemplo, tocar em aves cruas com as mãos nuas, pois a concentração de patógenos provavelmente será maior em aves cruas do que em uma esponja usada para limpar, por exemplo, o desmamamento de aves. Mas não se pode excluir do que a salmonela possa crescer para concentrações mais altas nas esponjas e levar a um risco aumentado. O risco de ingestão de patógenos através do uso de pincéis é ainda menor do que para esponjas, pois os níveis dos patógenos provavelmente serão mais baixos em pincéis devido à morte por causa da secagem. Além disso, como os pincéis têm uma alça, isso reduz o risco de contato com as mãos nuas para a parte do pincel que encontra derramamentos de alimentos contaminados. 3. Leite. Conselhos das autoridades de segurança alimentar sobre utensílios de limpeza. Ao verificar as informações de segurança alimentar das autoridades de saúde e segurança alimentar em países europeus selecionados, bem como de quem foram encontradas poucas recomendações sobre o uso de esponjas ou pincéis, pois a maioria dos conselhos sobre a limpeza dos utensílios de limpeza se concentra em panos. Os consumidores são aconselhados a limpar derramamentos de carne com papel de cozinha Dinamarca e França ou um pano descartável Alemanha. Geralmente, há um foco para limpar e alterar os utensílios de limpeza com frequência. O uso de esponjas não é recomendado na Alemanha ou pela OMS. Na Alemanha, recomenda-se que os pincéis de limpeza na máquina de lavar louça, enquanto na França limpa a desinfecção de esponjas, fervendo, imertando o alvejante diluído ou o forno de micro-ondas. 4. Conclusões e conselhos aos consumidores. Os conselhos para o uso de esponjas ou pincéis das autoridades de segurança alimentar são limitados. O presente trabalho suporta as recomendações de segurança alimentar para os consumidores da ou para não usar esponjas para limpeza. Um bom substituto para a lavagem de pratos são os pincéis. O uso de pincéis já é comum em alguns países e a adoção dessa prática em outros países deve, portanto, ser possível, embora exigisse esforços das autoridades de saúde, instituições educacionais e atores de mercado. No presente estudo, foram encontradas diferenças nas práticas de limpeza entre os países, foram observadas variações na secagem e sobrevivência de bactérias patogênicas em novas esponjas e escovas e foram avaliados métodos de limpeza. Esses elementos constituem a base para as seguintes recomendações: use pincéis em vez de esponjas para lavagem de pratos. É mais higiênico usar pincéis. Os pincéis secam mais rapidamente e há um menor risco de crescimento, sobrevivência de salmonela e campylobacter em escovas do que em esponjas. 2. Como os pincéis têm alças, as mãos nuas não entrarão em contato com a água, permitindo temperaturas mais altas e, portanto, melhor efeito de limpeza. 3. As mãos não serão contaminadas ao usar um pincel, pois os patógenos não serão transferidos do pincel para as mãos. Ao usar esponjas, isso é um risco. 4. É fácil manter os pincéis limpos usando uma máquina de lavar louça. Use lenços de papel ou uso único para derramamentos de alimentos crus. Evite usar esponjas em situações de alto risco, como limpeza de derramamentos de alimentos crus. Usar lenços ou papel de uso único pode ser alternativas em tais situações. Se esponjas ou escovas forem usadas em situações de risco, elas devem ser limpas substituídas diretamente após o uso, uma vez que os patógenos provavelmente não morrerão no momento do próximo uso. Limpe esponjas e escovas com cloro, máquina de lavar louça ou ferver. Os métodos mais eficazes para a limpeza de esponjas e escovas estão imersos no cloro 4000 ppm 16-20H, limpando na máquina de lavar louça e ferver. Deve-se notar que a pesquisa no presente trabalho foi realizada com novos pincéis e esponjas, e atualmente estamos investigando níveis bacterianos e a sobrevivência de salmonela em escovas e esponjas que foram usadas pelos consumidores. Declaração de interesse concorrente. Os autores declaram que não têm interesses financeiros concorrentes ou relacionamentos pessoais que poderiam parecer influenciar o trabalho relatado neste artigo. Agradecimentos. Esta pesquisa foi financiada pela Comissão Europeia H 2020 SFS 2016-2017, projeto no 727.580 Safeconsum. Suzanne Knoschel e Susanna Zetternelands agradecem por fornecer setas bacterianas. Tove Malgesten, Meret R. Jensen Insigne 1000.
Dr. Pino Firman e os técnicos do Sinat Microbiologia Laboratório e Universidade Católica Portuguesa agradecem por excelente assistência técnica. Os autores desejam agradecer a Joachim Schoderer pelo planejamento e gerenciamento da pesquisa do consumidor.